Então, esses países que se baseiam numa única riqueza e que toda a economia nacional começa a girar em torno daquela única riqueza, da renda daquela única riqueza, esse país está fadado ao fracasso. Eu acho interessante da entrevista ele focar a educação, né? Porque o desenvolvimento do país passa pela educação. Então não adianta fazer planos mirabolantes, se não focar planos simples voltados à educação. O capitalismo gera desigualdades, porque o sistema é baseado no mérito, na competência, na qualidade do seu empreendimento. Este livro trata de todos esses temas: modelo de capitalismo, governo e empreendedorismo individual, empresas privadas e estadismo, direitos individuais e coerções coletivas, direita versus esquerda, riqueza e distribuição de renda. Claro que eu não pretendo ser nem um grande economista, nem ter qualidade literária, mas pelo menos escrever e falar de economia de uma maneira que não seja árida. Mas, Alberto, vamos começar sobre o tema que eu te propus, que é economia em cidades em crescimento. É um tema genérico que, aos poucos, vocês vão contribuir para que essa coisa fique um pouquinho mais focada em Sete Lagoas. E é uma alegria estar aqui nessas cidades progressistas e tal, porque, como Sete Lagoas, porque esse é o lugar esse é o caminho que o Brasil está tomando. Não é novidade, digamos, em termos de economia mundial. Todos os países que se desenvolveram, todos os países que ficaram ricos, nunca o fizeram com base numa única indústria, num único setor e numa única região. Os países desenvolvidos, e quando você olha para as nações ricas, olha para o Japão, Estados Unidos, Europa, o que se encontra é, primeiro, uma economia diversificada. Pega-se, por exemplo, os Estados Unidos, que é um exemplo muito importante, porque é um país onde você tem a ponta da tecnologia de informação, lá que está o Google, lá que está o Facebook, lá que está a ideia básica de internet, mas é também o maior produtor agrícola do mundo. Produz milho, algodão, soja, trigo, carnes, né? E é perfeitamente compatível e que você seja, ao mesmo tempo, um produtor agrícola e um grande produtor industrial e de tecnologia de ponta. E isso é até necessário para países de grande extensão territorial e de população elevada. E eu falo isso, me refiro a isso, porque há um debate no Brasil, nesse momento, sobre exatamente isso, sobre a questão da produção de alimentos. O Brasil está se tornando um grande produtor agrícola, e muita gente vê isso assim como uma coisa de segunda classe. Quer dizer, a gente vai vender alimento, vai vender comida? Vai vender comida para o mundo inteiro, e isso é uma coisa estratégica. Agora, não pode ficar só nisso. Por quê? Porque uma população de 190 milhões de habitantes precisa de emprego. E a maior parte dos empregos hoje não está na agricultura. Não está na agricultura nem na pecuária. Ao contrário, a agricultura e a pecuária produzem cada vez mais com menos gente. O emprego está nos centros urbanos, que são nas indústrias e, muito especialmente, na área de serviços. Ou seja, o país, para que se desenvolva, ele precisa ter diversos setores e vários polos de crescimento econômico. O país todo tem que ter vários polos de crescimento econômico, porque, se não tem, começa que o polo desenvolvido vai ter que carregar nas costas as regiões mais atrasadas e isso cria distorções enormes. Então, o interesse do país é que haja diversos polos de crescimento. O segundo ponto é que o Brasil está acontecendo isso. O Brasil está acontecendo isso nesse momento. O crescimento econômico, o desenvolvimento se espalhou pelo interior todo, e nisso a gente está seguindo padrões de países como a Alemanha, a Inglaterra, Estados Unidos, etc. O desenvolvimento se espalha
pelos setores. Surgem diversos centros de desenvolvimento pelo país afora. Isso é um fator positivo, né? Distribui a renda do país, distribui os fatores de crescimento, desconcentra as grandes cidades, as grandes metrópoles, que vão se tornando cada vez mais inviáveis, né? As metrópoles vão ficando caras, vida muito difícil e, sobretudo, muito caras, né? Porque você, para fazer uma linha de ônibus, um corredor de ônibus, uma linha de metrô, cortando, saindo de São Paulo até Osasco, ou saindo de Belo Horizonte até Contagem, é caro. Por que é caro? Porque você vai fazer uma linha, construir uma obra no meio da cidade, no meio de uma região urbana desenvolvida, concentrada, certo? E você fazer obras, transportes urbanos em cidades que não têm esse problema ainda, né, é muito mais econômico. E por isso que eu falei que não tem esse problema ainda, porque as cidades que recebem esses investimentos, que vão se tornando polos de desenvolvimento, têm uma lição de casa para fazer, tem um poder público para fazer. Você traz uma fábrica, 2 fábricas, 3 fábricas, você traz 1.000 empregos. 1.000 empregos são 1.000 famílias, 1.000 famílias são 2.000 crianças. Precisa do quê? De escola. Escola, abrir escolas para essa gente toda, precisa abrir postos de saúde para essa gente toda, precisa ter casa para esse pessoal morar, precisa ter clubes de lazer para essas pessoas, precisa ter transporte urbano e tal. E a melhor coisa é fazer enquanto a cidade está crescendo, porque fazer depois fica mais caro e é mais difícil. Então, é bom que as cidades tenham, inclusive, assim, sonhos que às vezes parecem megalomaníacos. E isso depende de decisões políticas, né? Isso nós já estamos falando do poder público, né? O investimento privado vem, instala a fábrica, etc. E agora, a decisão de fazer mais casas, a decisão de fazer mais escolas, a decisão de fazer um transporte urbano melhor e tal, isso depende da Câmara de Vereadores, do prefeito, das lideranças locais, etc. É a decisão política. E nisso, concretamente, quando você olha, não precisa ir longe, basta olhar o Brasil, você vê cidades que fracassaram e cidades que foram bem. Cidades que perderam a sua condição, perderam o tempo, não se prepararam, tiveram um surto de crescimento econômico e aí não souberam o que fazer. Tocando um pouquinho no papel da iniciativa privada, né? Cidades pelo Brasil afora são criadas, na história do Brasil, inclusive, e cidades morrem por causa da iniciativa privada. Isso é devido à ineficiência do poder público ou à presença da iniciativa privada? Não, há negócios que se esgotam. Isso depende. Por exemplo, você tem uma cidade baseada... que, aliás, é outro ponto. Você tem uma cidade baseada... uma cidade da Bahia, uma região da Bahia baseada na exploração de petróleo. O poço secou, a cidade acaba, né? Mas por que a cidade acaba? Porque ela não aproveitou aquela riqueza para desenvolver outras fontes econômicas. Numa micro-região, o que pode acontecer com um país que se baseia numa única riqueza. Então, esses países que se baseiam numa única riqueza, e que toda a economia nacional começa a girar em torno daquela única riqueza, da renda daquela única riqueza, esse país está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Qualquer que seja essa riqueza. Um país agrícola como a Argentina. Por que a Argentina se atrasou? No começo do século passado, quando nós entramos nos anos 1900, a Argentina era o 4º país mais rico do mundo. 4º país mais rico do mundo. Se falava, onde estão os povos mais ricos do mundo? A Inglaterra, a Alemanha, a Argentina. Já em 1930, 1940, já estava no grupo dos subdesenvolvidos. Hoje, a renda per capita é a 3ª ou 4ª da América Latina, perde para o Chile, né? Por quê? Porque foi um país que ficou baseado num tipo de agricultura, ficou confiscando a riqueza da agricultura, gastando por conta, e não desenvolveu outros setores, outras atividades.
Então, você pega as cidades que são dependentes de um único negócio, elas têm que aproveitar essa renda e conseguir desenvolver outros setores para que quando morrer aquele negócio, né, você não ficar sem nada. Me parece, se eu estiver enganado aqui, alguém me corrige, que Sete Lagoas, por exemplo, está criando o seu desenvolvimento próprio, até certo ponto, independente de Belo Horizonte. Isso aconteceu também, por exemplo, no interior paulista? Acontece. E é o caminho bom, né? É o caminho bom. Você tem, por exemplo, uma cidade, Paulínia, por exemplo, ali perto de Campinas, é um polo de musical, né? É um polo musical, um polo de teatro, de espetáculos, etc. Por quê? Porque um prefeito, né, teve a ideia de fazer um magnífico teatro, né, e criar uma infraestrutura para espetáculos musicais, espetáculos artísticos e tal, uma excelente infraestrutura, né? E aí, com naturalidade, entende? Os shows vão para lá, as orquestras vão para lá. Por quê? Porque tem um nome de um palco, qualidade extraordinária e tal. Então, há um movimento normal. Então, isso foi exatamente uma ação do poder público e que gerou uma atividade privada, que é a atividade das orquestras, shows, espetáculos e tal. É uma outra indústria do entretenimento. Exatamente. Que hoje é a terceira do país. Né? Exatamente. Criou uma indústria do entretenimento oferecendo uma infraestrutura. Entende? Oferecendo uma infraestrutura. Isso, por exemplo, é claramente uma decisão política de extrema competência, né, em que você abre uma coisa nova na cidade, né, oferecendo. Foi lá perguntar para o prefeito, foi perguntar para o que é que vocês precisam. Nós precisamos de um palco, de um teatro, assim, tá bom, está aqui. Então, lá tem teatro, tem centro de produção de filmes, né? Tem cidades para cidade cenográfica para fazer filme e tal, e a prefeitura constrói aquilo, gasta um dinheiro, mas depois vem todo um dinheiro de volta com toda a atividade. Se diretores se metem em jogadas tão escandalosas e primárias, a gente tem o direito de pensar o que mais estarão fazendo. Qual é a ideia? A ideia do capitalismo é que qualquer pessoa pode empreender, fazer um negócio e ela tem a certeza de que ela vai se apropriar dos resultados daquele negócio. Ora, há pessoas mais eficientes, pessoas menos eficientes, pessoas com mais qualidade, menos qualidade, pessoas que são mais trabalhadoras, mais criativas e tal, mais eficientes no seu negócio. E o que acontece? É que umas vão mais, outras vão menos. Cidades vão para frente, outras não vão, por decisões erradas que foram tomadas e tal. Não há como evitar isso. Não há como evitar isso. Isso é da lógica do sistema. Não existe aí uma má consciência da população, das pessoas, que talvez provocada pela descrença no poder público, transfere determinadas responsabilidades que são sociais para o privado, não? Nós pagamos muito imposto. Esse é um dos enormes problemas da economia brasileira. Nós pagamos impostos demais. E como é que nós sabemos disso? Porque a gente compara com outros países. Entende? Embora o nosso ex-presidente, o Lula, ache que o Brasil é um caso raríssimo, né, especialmente depois do mandato dele, é um caso único, né, de país, quando você olha no Conselho Internacional, o Brasil é parecido a um monte de coisa. Entende? O Brasil cresceu nesses últimos anos, com exportação, cresceu. Todo mundo cresceu. Chile cresceu, Peru cresceu, Colômbia cresceu, Tailândia e tal, não sei o quê. Todo mundo pegou a mesma onda, que é vender para a China. Não fomos nós, foi a China que cresceu e veio comprar, né? Então, o Brasil é muito parecido com diversos países. O Brasil tem exportação de commodities e agrícolas, exportação de alimentos, tem moeda valorizada, né? Moeda valorizada, está valorizada a moeda da Colômbia, do Chile, do Peru, etc. As mesmas queixas que os empresários aqui fazem lá no Chile. O Brasil tem reservas elevadas, todo mundo tem. O Brasil tem reserva de 330 bilhões de dólares, todos os países têm reservas muito elevadas. O que o Brasil tem de diferente em relação aos países emergentes parecidos? Duas coisas. Juros muito elevados. Nossa taxa de juros roda a 12 e o normal é 5,
5 e pouco, a nossa taxa de juros é o dobro da normal nos outros países, e carga tributária. Quer dizer, as duas coisas muito diferentes no Brasil é carga tributária e juros. Nossa carga tributária está em torno de 35%, 37% do PIB. Quer dizer, cada R$100 produzidos no país, 37 vão para o governo. Considerando que o governo toma emprestado mais uns 4, 5 todo ano, então, o país gera R$100 de riqueza, 42, 43 vão para o governo. Não existe isso em nenhum país emergente. Não existe, simplesmente não existe. A carga tributária mais elevada é 22% do PIB, 23%. O governo já arrecada um caminhão e já gasta um caminhão de dinheiro. E, ao mesmo tempo que gasta esse dinheiro, é de uma ineficiência total. Então, por exemplo, a Constituição diz que saúde no Brasil é universal, pública e gratuita. Está na Constituição. Isso quer dizer o seguinte: qualquer brasileiro que ficar doente será atendido no hospital, no ambulatório, no médico, no posto de saúde, com a maior qualidade possível. Constitucional. Verdade ou mentira, na prática? Mentira. 45 milhões de pessoas estão em planos de saúde privado. 45 milhões de pessoas estão seguradas em planos de saúde privado. Inclusive os funcionários do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde paga um plano de saúde privado para os funcionários do Ministério da Saúde. Gastou nisso 100 milhões de reais no ano passado. E uma bronca que a gente fica, porque a gente paga duas vezes. Você paga o imposto, que deveria financiar o sistema, e paga o seu plano privado de novo. Você está pagando duas vezes. É quase um conceito político e vem de longe, dos grandes embates das ideias de 1964. Fisiologia. Por oposição, a ideologia designava a prática política de ocupar postos no governo com o objetivo de obter vantagens pessoais, aqui incluídos os benefícios para as empresas e negócios próprios e dos correligionários. O problema de origem no Brasil é que tem muito município, e tem município inviável. O cara faz a conta e fala assim, pô, se a gente fechar aqui, ficar uma cidade só, entende? A gente entra no fundo de participação do município, nós vamos receber tanto. Então, vamos embora, vamos separar. E aí inicia a campanha. Pela mesma razão que foram divididos e criados os novos estados, né? Mato Grosso do Norte, Tocantins, aqueles lá do norte e tal, papapá. Então, você faz a conta, quer dizer, pô, eu separo e vou ter uma participação maior no fundo de participação. Então, cria-se um município só para receber o dinheiro do fundo. Então, esse município não está nem um pouquinho preocupado em gerar suas próprias fontes de renda. O que está errado. O município tem que ter a sua própria fonte de renda. Certo? Porque, no caso contrário, ele vai ficar dependendo do imposto do governo federal. E o imposto do governo federal varia conforme a conjuntura. O país vai bem, a arrecadação sobe. O país vai mal, tem uma recessão, qualquer coisa, a arrecadação cai. A arrecadação cai, o bolo diminui. Não tem o que fazer. Entende? O problema é que, isso eu acompanhei bastante, entrevistei os prefeitos e tal, o problema é que a maior parte dos prefeitos calcula como se nunca fosse acontecer a queda da arrecadação. Então, por exemplo, com o crescimento dos últimos 2 anos, de 2000 e... a crise foi 2008, né? 2009 já recuperou 2010. A Receita Federal está crescendo 20% ao ano. O bolo para os municípios aumenta 20% ao ano. Aí o cara programa gastos como se fosse crescer 20% ao ano sempre. Aí no ano seguinte não cresce nada, a despesa está lá programada e a receita não entra. É erro de planejamento, claro, erro de planejamento. Na Constituição de 88, houve uma transferência de renda do federal para os estaduais e municipais. Certo? Com a Constituição democrática e tal, pressão dos governadores, prefeitos. O que aconteceu foi que houve uma distribuição de impostos do governo federal para os estados e municípios. Foi a pior coisa que a gente podia ter feito. Pior coisa. Por quê? Transferiu-se imposto do governo federal para os governos estaduais e municipais, mas não foram reduzidas as atribuições do governo federal. Ao contrário, aumentaram
as obrigações do governo federal no que se refere a gasto com educação e saúde. Então, você tirou o imposto do governo federal e aumentou as obrigações e, portanto, aumentou a despesa necessária. E passou para estados e municípios. Infelizmente, quando você olha a história toda, os estados e municípios, na sua maior parte, gastaram esse dinheiro extra contratando gente, um pessoal. Aumentaram a folha. Então, não adiantou muito, porque o dinheiro foi para os estados e municípios e houve um aumento de folha generalizado nos estados e municípios. Então, o que eles fizeram? O governo federal precisava de dinheiro, que ele não criou mais imposto, ele criou contribuição. Contribuição sobre movimentação financeira, COFINS, CID, contribuição disso, contribuição daquilo. Por que contribuição? Porque não divide. Então, olha o absurdo. As empresas pagam imposto de renda. Né? O que é o imposto de renda? É sobre o lucro, não é isso? Você fez lá os impostos, você faz o seu negócio, fatura e tal, tem o lucro. Paga imposto de renda. Aí o governo inventou o que é? Contribuição social sobre o lucro líquido. Quer dizer, você faz o negócio, gera o lucro, paga o imposto, aí você desconta do lucro o imposto, você tem o imposto líquido. Pau! Contribuição em cima disso. Quer dizer, é evidente que é um outro imposto de renda. Só que chama contribuição porque essa não divide com os estados e municípios. Quer dizer, qual foi o resultado disso tudo? O resultado foi que aumentou a carga tributária, porque o governo inventou as contribuições. 4 contribuições. Né? A COFINS, a CID, a contribuição sobre o lucro líquido e aquele outro lá. Então, aumentou a carga tributária. E os estados e municípios gastaram mal a boa parte do dinheiro e continuam precisando de... Então, foi um troço que deu errado. Um troço que claramente deu errado. E, além disso, ficamos aí com um monte de prefeito, governador, vereador e deputado federal. Né? E alguém notou uma melhora expressiva nas condições de vida? Então, são esses equívocos políticos, né? São equívocos políticos, decisões políticas erradas, que atrasam o país. Aumenta a despesa pública, aumenta os constrangimentos e atrasa o país.